do versículo 1 ao 14. Vamos ler? Você quer ler aqui comigo? Irmãos, esse negócio de máscara está uma dificuldade, né? Porque eu não escuto os irmãos. Eu não sei se vocês estão realmente falando. Estão todo mundo de boca fechada, porque eu não consigo ver. Nem na hora de cantar, não sei. Mas agora eu quero ouvir o som da sua voz. Eu falei que se demorar mais um pouquinho, a gente desaprende de falar, de tanto que vai ficando de máscara. Vamos lá, Ezequiel 37:1. Diga bem forte comigo. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Em algumas versões diz sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu quero que agora você pense, sendo Ezequiel, Deus o transportou de um lugar para um vale, uma visão, né? Numa visão espiritual, e ele viu um vale cheio de ossos. A gente já viu uns filmes que tem isso, né? Tipo aquele monte de... Aquele campo de batalha que as pessoas morreram e só estão os ossos. Imagine aquilo depois de muito tempo, depois que a carne já foi embora. Essa é a visão de Ezequiel. Ah, não tem mais carne e os ossos já estão secos, sequíssimos. E aí então Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Imagine você lá no lugar de Ezequiel, Deus perguntando para você. Como você responderia ao Senhor? Ezequiel respondeu assim: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Ezequiel deu a melhor resposta que alguém poderia dar. Mas alguém aí que seja um pouco mais bocudo e linguarudo que ele, que às vezes fala sem pensar, você ia falar: de jeito nenhum. Como Deus? Olha como está isso aqui. Mais ainda, era capaz que você falasse assim: para quê? Para que nós vamos fazer viver esses ossos secos? Por quê? Se fosse um adolescente, agora não vou conseguir falar igual meu filho fala. Se fosse um adolescente, então já ia falar umas 50 gírias e falar: de jeito nenhum. E para que o senhor quer isso? Ainda mais esse tempo de coisas descartáveis, em que a gente começa tudo de novo, joga fora, se joga fora tudo. Alguém mais esperto, um grande empreendedor: Deus, deixa esses ossos para lá, e vamos pegar uma multidão que já esteja pronta, né? Tipo o pessoal do micro-ondas, não vão ter trabalho, e já vão pegar todo mundo pronto, nada disso, ossos secos voltar a viver. Várias coisas. E se a gente trouxer para os nossos dias, para os nossos pensamentos, esses são os pensamentos. Para que eu vou investir num casamento falido? Se é mais fácil eu trocar de esposa. Para quê? Por que eu vou insistir nessa situação difícil? Se é mais fácil desistir e começar de outro jeito, em outra situação. Nós vivemos essa geração, irmãos. A geração do que as coisas estão sempre prontas, estão fáceis à nossa frente, então a gente facilmente desiste. Eu sou muito novinha, os irmãos sabem, sou uma garota, né, Leandro? Uma garotinha de 25 anos, não é da minha época, mas antigamente as esposas se casavam e elas sabiam fazer tudo nas suas casas. Elas tinham que fazer tudo em casa. Elas tinham que, além de fazer toda a comida, e quando eu falei que fazer toda a comida, é fazer o macarrão. Não é comprar um macarrão. Não é comprar uma lasanha pronta no mercado, nem comprar um macarrão prontinho para cozinhar. Fazer a massa, cortar e depois fazer a macarronada. Elas tinham que saber costurar, porque os seus filhos tinham que andar vestidos. E como é que se comprava? Não tinha roupa desse jeito que tem hoje, nem de marca, nem sem marca. As mães sabiam que elas teriam que fazer todas as coisas, toda a comida, as roupas, tudo que você pode pensar que existe numa casa, uma mulher antigamente sabia fazer. Era assim que as mulheres viviam. Tinha muito trabalho, né, irmãos? Muito trabalho. Agora a gente vai ali na lojinha de R$1,99, é tudo muito barato, tudo muito prático.
E porque é tudo tão prático, a gente se acostumou com essas coisas e nós temos desistido rapidamente de todas as coisas. Facilmente a gente tem desistido. Tem desistido de estudar, tem desistido de se formar, tem desistido de ter família, tem desistido de progredir, de sonhar. Por causa desse mundo micro-ondas que a gente tem hoje. Mas eu quero dizer para você que aquilo que está morto, Deus quer fazer reviver nessa noite na sua vida, amém? Agora você precisa ser um Ezequiel e precisa dar a resposta certa. Vamos responder agora? 1, 2, 3, eu respondi. Senhor, só tu sabes. Vamos lá. Então ele me disse: então, Ezequiel, se você falou isso, aí Deus fala para Ezequiel: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 5: assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Olha só, vamos falar bem forte esse versículo. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Versículo 7. Então Ezequiel, o profeta obediente, o que ele fez? E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, olha só, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Você consegue imaginar essa visão? Olha, uma meia dúzia ou mais tinha saído correndo. Quando vi os ossinhos se juntando. Aí depois de juntar os ossos, olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e depois de carne, e depois de pele, mas ainda não havia espírito neles. A seguir ele me disse: agora profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Aleluia. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Você pode ver uma situação assim? Pessoas mortas, e Deus está dizendo: vou tirar vocês desse túmulo, deste lugar que vocês estão presos, amargurados, amedrontados, e vou fazer vocês saírem deste lugar e os trarei de volta. Aleluia. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu Espírito em vocês. Cadê as mãos levantadas que querem receber esse Espírito hoje? Vamos ler bem forte. Porém o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Mão direita acima da sua cabeça, diga: se Deus diz, eu digo, e Ele fará. Faz assim, mão direita primeiro. Se Deus diz, a mão esquerda.
De novo. Se Deus diz, eu digo, Ele fará. Aleluia! Vivemos esses dias em que não há esperança, em que o povo se sente morto, abandonado por Deus e sem futuro. Como eu falei aqui para os irmãos, na semana passada nós tivemos essa situação e eu deixei o bispo lá na UTI. Aí eu não sabia que era tão complicado assim. E eu digo que o meu subconsciente se lembrou de uma situação parecida com essa, quando eu deixei minha mãe no hospital e 4 horas depois minha mãe estava em coma. Então eu falei que meu subconsciente gravou isso. E a hora que eu deixei o bispo no hospital, eu me acabei, me desesperei. E eu sabia que estava tudo bem. Passei a tarde toda com ele lá, das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite, não tinha nada, o bispo estava ótimo. Mas a hora que o médico pega a pessoa, como diz o bispo, sem dignidade nenhuma, com aquela roupinha de hospital, que ninguém merece, e arrasta para dentro da UTI e fala assim, ó, despede. Aí já fala, como despede? Não, assim, despede e só amanhã, e depois o enfermeiro vem amanhã às 3 horas da tarde, o médico vai te falar o que aconteceu, como que tá, não sei o que. Irmãos, subiu aquele negócio que dá na garganta da gente, subiu aqui, como a gente brinca na minha casa, né? Eu só não chorei porque eu sou Albuquerque, a gente fala isso na minha casa. Eu só não chorei porque eu sou Albuquerque, eu não choro assim tão fácil. Mas eu falei, o que é isso? A minha filha chegou com as crianças, eu brinquei até, falei, se tivesse 100 gente no carro aqui, eu estava chorando. Mas como estava a família toda, eu falei, deixa eu me centrar. E eu percebi depois que o meu medo, aquilo que me amedrontou, foi essa lembrança que eu tinha de uma situação muito ruim, de ter vivido isso, de ter deixado minha mãe no hospital, quando minha mãe ficou doente, minha mãe teve um AVC, e eu deixei ela falando, conversando comigo. 3 horas depois me ligaram, 4 horas depois minha mãe estava em coma, entubada, e assim ela ficou 1 mês, depois de 20 dias ela faleceu. Então, aquilo, ou seja, essas memórias antigas me fizeram sentir medo. E se você perguntar para o seu bispo, ele vai falar que ele também sentiu medo. E a gente vê como isso é uma situação que amedronta a gente. Racionalmente falando, com razão, não havia motivo para que eu ficasse nervosa, porque eu sei que ele estava bem. Mas a situação, e como diz o bispo, fiquei 3 dias vendo a Rede Globo. Oxi, o cara estava achando que se ficasse mais um dia, eu morria lá na UTI, de tanto ver, não podia passar aqueles negócios da televisão. Ele falou, o medo, aquela situação que amedronta, que tira a esperança. É isso que nós estamos vivendo, irmãos. Mas a situação existe, como pregou a pastora Patrícia aqui, é realidade, é um fato. Mas junto com isso, o diabo tem lançado medo, tristeza, amargura e um medo paralisante, uma coisa que nos paralisa. E hoje o Senhor quer falar para nós, hoje é dia de que aquilo que está morto viver, aquele que está trancado, aquele que está amedrontado, vai receber palavra de vida hoje e sair da onde ele está, porque eu sou o Deus soberano que faço todas as coisas. O nosso Deus não mudou, ele é o mesmo Deus. Agora me diga, vamos lá comigo, vamos lá na historinha de Ezequiel, vamos ver esses ossos sequíssimos. E vamos imaginar a pior situação, a desesperança. Nós não estamos falando de alguém que morreu há 4 dias, como aconteceu com Lázaro. Nós estamos falando de um exército morto. Eu não imagino quanto tempo mas quanto tempo aqui é para apodrecer a carne? É muito tempo, né? E aí, lá vou eu, né, falar de coisas. E aí, os bichos comeram a carne, não tem mais carne, sobrar só osso e ficar seco. É muito tempo. É uma situação sem volta. É disso que o Senhor Deus está falando conosco. Uma situação sem volta. Uma situação que não há esperança. Não há como ter esperança. É disso que o Senhor está falando. É da pior situação que você pode imaginar. Não chega perto do que aquilo que nós estamos vivendo. É muito pior. É uma total desesperança. Aí o Senhor fala, Ezequiel, você acredita ainda?
E Ezequiel, como um profeta de Deus, tem a melhor resposta: Senhor, o Senhor sabe. E por que Ezequiel diz isso? Porque ele sabe que Deus sabe. Os meios de comunicação sabem alguma coisa? Sabe, mas eles mudam muitas informações. O médico sabe de alguma coisa? Sabe. Os enfermeiros que estão lá, sabem? Sabem. A gente ficou expert em cloroquina, em ivermectina, que mais? Ficamos expert em remédios que a gente nunca ouviu falar, mas parece que sabe tudo. Até eu sei, até você sabe. Sabe. Mas quem é o Deus soberano? Que sabe tudo, que conhece tudo, que é dono de tudo e continua sendo o Senhor, o nosso Deus. A nossa confiança deve estar nele. Não havia mais esperança. As pessoas se sentiam mortas, abandonadas por Deus. Essa foi a visão que Deus deu para Ezequiel naquele tempo em que o povo de Israel estava exilado no Império Babilônico e Jerusalém estava toda destruída. Eles se sentiram assim: acabou, não temos mais esperança, não tem para onde a gente correr mais, acabou tudo. No entanto, Deus prometeu que iria mudar. Aleluia. O povo de Israel voltaria para sua terra e seria restaurado. Deus também disse que encheria o seu povo com o seu espírito, trazendo vida nova. Deus cumpriu essa promessa no Vale de Ossos Secos, e depois de 70 anos de exílio, o povo de Israel saiu da onde estava e voltaram para suas casas. Eles reconstruíram Jerusalém e o templo, e se voltaram, o coração deles voltou para Deus. Mas isso era só o início da restauração. Depois, séculos mais tarde, Deus enviou Jesus. Com sua morte e ressurreição, Jesus trouxe verdadeira restauração. Agora todos nós que cremos em Jesus podemos receber o Espírito Santo de Deus, o seu poder, e este Espírito muda as nossas vidas. Aleluia! Aquilo que está morto vive pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Deus muda as nossas vidas. E aquele que não tinha esperança, tem esperança e nos dá vida nova. João 11, 25, 26 fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, está muito fraco. Para quem era morto e agora vive. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, presta atenção, nunca, nunca, nunca morrerá. O Senhor pergunta: crês tu nisso? Você pode crer na ressurreição, na vida? E nós lemos aqui Romanos 8:11: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Agora o Senhor pergunta: crê você nessa palavra? Crê você que ainda que esteja morto vai viver? Crê você que o Senhor é a ressurreição e a vida, e que aquele que crê nunca morrerá? Aí alguém fala assim: bispo, mas essa semana morreu o pastor. Aquele que tem Jesus tem o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Feche os olhos aqui e acorda no céu. Não morre. Não morre. É disso que falamos. Numa vida eterna. Essa vida aqui é passageira e é só um por enquanto, que está apertando, que está dando nos nervos, né? Está difícil esses dias, mas é só um por enquanto. É uma provação temporária, porque o que vale é a palavra de que Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele
não morrerá, tem vida eterna. Hoje o Senhor te chama a acordar para essa realidade. Eu quero dizer para você, esta é a realidade, isso é a verdade, esta é a palavra de Deus que é a verdade. A morte, o Covid, todas as enfermidades, e a variante da variante da variante, que sei lá quantas variantes tem, mata o seu corpo mortal, mas o seu espírito é vivificado, aleluia! Mas bispa, de verdade, eu não queria nem que matasse esse corpo mortal, também não quero. Você quer, João? Não quero também não quero não. Mas aquele que tem um propósito, uma vida de propósito, como nós ouvimos o nosso pastor César falando, todo homem e mulher que tem propósito é imortal até que cumpra seu propósito. Eu e você temos um tempo de vida determinado por Deus para cumprir propósitos. Então, se eu tenho propósito, se eu tenho razão de viver, se eu tenho motivo para estar aqui, eu não preciso me preocupar com essa vida, com a morte dessa vida, porque eu estou nas mãos de Deus. Eu tenho que apenas crer nessa palavra. Você pode crer que aquilo que está morto pode viver? Você tem capacidade de crer com a autoridade do nome de Jesus e ser essa pessoa como Ezequiel, que agora é essa palavra para mim e para você. O Senhor precisa de Ezequiéis aqui nessa noite. Deus precisa de homens que queiram ser cheios do Espírito Santo de Deus e que tenham uma unção que ultrapasse o seu corpo mortal para alcançar aqueles que estão mortos. Nós conversávamos hoje, eu e o bispo, não temos tempo, temos que fazer mais do que estamos fazendo muito pouco. Deus hoje procura homens como Ezequiel, que acreditem na sua voz. Ezequiel ouviu Deus, primeira coisa, quem você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? A voz da televisão, a voz da internet, a voz do seu vizinho, a voz do baile funk que tem ali do lado. O que você tem ouvido? O Senhor te chama hoje para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, como Ezequiel fez. O Senhor te chama, igreja, para obedecer como Ezequiel obedeceu. Ezequiel ouviu, Deus falou assim: você acredita nisso, Ezequiel? Acredito, Deus. Agora então faça, Ezequiel. Ezequiel podia falar: Deus, chama outro. Eu estou tão ocupado, eu estou trabalhando, eu estou fazendo faculdade, eu tenho 5 filhos para criar. Agora ninguém vai ter 5 filhos para criar, né? É só alguns. Antigamente acho que era 5 filhos, agora tem menos. Tenho 5 filhos para criar, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu não tenho tempo de seguir a Jesus, eu não tenho tempo de ser igreja, eu não tenho tempo de fazer a obra. Eu quero dizer para você que o Senhor chama Ezequiel e diz: Ezequiel, então se você acredita, profetiza. Presta atenção, Ezequiel, nada de sair correndo, nada de passar para outra pessoa. Essa obra é sua. Eu quero que você pegue seu dedinho indicador assim, erga para cima e fala assim: essa obra é minha. Fácil querer que a obra seja do bispo, do seu líder de células, de qualquer outra pessoa. O Senhor precisa de homens e mulheres como Ezequiel, que ouçam a voz de Deus, acreditem que Deus é capaz. Porque diante de tantas tragédias, as pessoas têm desacreditado do poder de Deus, e a incredulidade tem tomado. Vou te contar uma coisa: a incredulidade tem tomado as igrejas, os crentes, os cristãos têm se tornado homens e mulheres incrédulos, que têm medo e que são arrastados pelo medo e são incapazes de fazer a obra de Deus. Hoje o Senhor quer levantar neste lugar um exército de homens como Ezequiel, que abram a sua boca e digam: Senhor, eu acredito. E Deus fala: então agora, filho do homem, profetiza. Ezequiel não chamou o pastor, Ezequiel não chamou o líder, Ezequiel não saiu correndo e pesquisou no Google: o que é que eu tenho que falar? Ezequiel ouviu a voz de Deus e profetizou como Deus tinha mandado. E aos olhos de Ezequiel, na frente dos olhos dele, ele viu. Primeiro ouviu um som, um ruído dos ossos que estavam misturados, cada um encontrando o seu par. Aleluia! Depois imagine aquele monte de osso de pé lá, e aí os tendões, e depois vem a carne,
e depois vinha a pedra e estava de pé. Um grande exército! Aleluia! Pare de procurar as coisas prontas em todos os lugares. Faça você. Ezequiel ouviu a Deus, Ezequiel obedeceu, profetizou, ou seja, Ezequiel creu na palavra, e ele então agiu. O mundo está cheio de pessoas que estão trancadas nas suas casas, onde não há esperança, um povo que se sente morto, amedrontado, sem esperança. E ele precisa saber se nessa igreja, neste lugar, tem homens e mulheres como Ezequiel, para levantar a sua voz e profetizar aos ossos sequíssimos. Aquela situação impossível. Casamentos destruídos. Vida financeira arrebentada. Filhos perdidos. Ministérios abandonados. Deus hoje quer profetizar vida sobre todas essas circunstâncias hoje. Eu estava assistindo televisão essa semana, estava fazendo alguma coisa passando lá. Daí passou uma família, né? Que passou esse dia, já passou. Pior que eles passam a mesma coisa há uma semana, né? Um rapaz que está sem nada em casa, sem auxílio, geladeira vazia. Aí mostrou a situação do casal e ele pediu ajuda. E depois já tinha visto aquilo 2 vezes. Eu quase que mandei uma mensagem lá. Alguém já ajudou esse homem? Quanto tempo vocês vão ficar passando essa reportagem? Alguém já fez alguma coisa? Alguém já encheu a geladeira dele? Alguém já arrumou um emprego para ele porque ele é pedreiro? Alguém já fez alguma coisa? Irmãos, falar é fácil. Denunciar é fácil. Mas cadê os homens que fazem? Onde estão as mulheres que fazem? Eu quero que você ligue a sua mão direita e fale: eu estou aqui, Senhor. Falar, gritar, pegar o megafone, sair com plaquinha e fazer aquela confusão toda é fácil. A gente quer pessoas que façam. E a igreja é este povo. A igreja sempre esteve envolvida em todas as coisas que você pode imaginar, de política, de social. A igreja é essa que se envolve em tudo, porque nós temos uma comunidade, somos unidos, fazemos trabalhos sociais, temos essa visão de que a igreja é a igreja que participa. O nosso bairro, eu vou contar uma coisa para vocês, para quem mora aqui que talvez não saiba, as coisas aqui são muito caras. A casa aqui é cara, mas sabe por quê? Porque seu bispo falou isso 15 anos atrás. 20 anos atrás, seu bispo falava assim: as pessoas vão vir no Peri e vai estar tudo caro, que vai estar. Quem lembra daqui? Quem é velho desse tempo aí? O bispo, esse bairro será próspero e as coisas aqui vão melhorar. E as que começou a profetizar, irmãos, coisa cara aqui, porque nós profetizamos que nós teríamos um bairro abençoado e próspero. A gente brinca com o bispo sobre isso. A igreja tem que ser uma igreja que faz acontecer onde ela está. Nós tínhamos desse lado de cá um forró. Quem é desse tempo lembra? As nossas crianças tinham que atravessar o forró para poder lançar a linha delas. Depois desse lado aqui tinha o risca-faca, mais ou menos assim. Tinha essas coisas aqui. Não tem mais, porque a presença de Deus, o avivamento chegou neste lugar há 24 anos e nós temos agido, e temos feito, e temos movimentado. O Espírito Santo de Deus tem liberdade para fazer, e nós temos vivido isso. Mas agora fomos paralisados, e agora o Senhor chama você, me chama e fala assim: e aí, vocês vão ficar paralisados aí? Vocês vão ficar paralisados ou vão se mexer e vão começar a profetizar? Profetize, filho do homem. Profetize, homem de Deus. Profetize, mulher de Deus. Profetize sobre a sua casa. Na minha casa não haverá falta, haverá abundância. Na minha casa eu não vou desistir do meu casamento. Eu vou ficar e vou ficar e vou ficar e vou ficar. O meu filho, não vou desistir dele. Não está aqui agora, mas ele vai vir. Porque eu vou orar e vou orar e vou orar. Nós estamos, irmãos, cansados de uma igreja que fala, mas não faz. Cansados de membros que reclamam no Facebook, mas não fazem nada. Não tem obras, não tem conduta, não
falhas dos outros. Chega dessa palhaçada de ser crente de internet. Seja cristão de verdade. E seja como Ezequiel e profetize. Saia da sua zona de conforto. É fácil ficar trancado dentro de casa. Deus precisa de Ezequiel. Pessoas estão morrendo trancadas dentro das suas casas, com medo, amedrontadas. E ele precisa que um Ezequiel de máscara, com álcool gel, bata na porta e fala assim: eu quero orar por você e quero profetizar vida na sua casa, na sua família. Aquilo que está morto viverá. Isso é a realidade que vivemos hoje. Essa profecia era para o povo de Israel na época do exílio. Essa profecia era para eles. Mas hoje essa profecia é para nós. Esses ossos são nossos sonhos, são nossos projetos. E mais do que isso, são a vida de outras pessoas, para as quais você está sendo levantado nessa noite para profetizar. Hoje o Senhor quer derramar o seu Espírito sobre nós. E aquele que estava fraco será fortalecido hoje. Porque nós vamos profetizar vida. 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 E depois que você levantar, depois que você não for mais um osso sequíssimo, já for alguém, um exército, então da mesma maneira você sai e profetiza vida, vida, aonde você estiver. Em 2 Reis 13, 20 e 21 tem uma passagem muito conhecida e muito, eu falo que é especial essa passagem. Abre para mim 2 Reis 13, 20 e 21. Nós já vamos terminar. Vamos lá. Então, Eliseu, o que aconteceu com Eliseu? Morreu. E foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Imagina, de repente eles estavam lá fazendo um enterrinho, aí todo mundo teve que sair correndo, né? Porque apareceram as tropas para guerrear. E o que eles fizeram? Jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu. E a Bíblia diz que eles fugiram. Assim que quem? O cadáver? Quem? O cadáver encostou nos ossos de Eliseu. O homem voltou à vida e se levantou. Eliseu já estava morto. Não se diz quanto tempo que Eliseu estava morto, mas ele já estava morto. Mortinho da Silva, como a gente fala. Aí foram enterrar um homem, jogaram ele lá, encostou nos ossos. Então, presta atenção, devia estar morto faz muito tempo, que já era osso só. Porque aqui fala assim, não encostou no corpo de Eliseu, né? Encostou nos ossos, então só tinha osso lá. Sabe aquele negócio que a gente faz depois de 3 anos, vai lá no cemitério, junta os ossos, põe no saquinho? Negócio assim, é 3 anos então mais ou menos. Aí eu estava na dúvida, uns 3 anos. Tá, osso, encostou nos ossos e viveu. Irmãos, o que é isso? Depois, presta atenção, existem pessoas tão apaixonadas pela unção, que elas não ficam satisfeitas apenas em ver curas, milagres, elas querem mais e mais e mais e mais. Elas querem ficar cada vez mais cheias e mais da presença de Deus. E se essas pessoas permanecem muito tempo na presença do Senhor, até os seus ossos são encharcados. Essas pessoas são como esponjas, porque elas ficam encharcadas do Espírito Santo. E onde elas tocarem, elas passam a unção que elas têm dentro delas. Você está recebendo aí a palavra de Deus sobre você aí? Você está sentindo isso? Está entendendo o que eu estou falando aqui? Eliseu era essa pessoa. Eliseu viu Elias fazer curas, milagres, trazer avivamento para a nação. Mas ele queria mais que isso. Eliseu queria a porção dobrada. Eliseu não se contentou só com aquilo que ele viu Elias fazer. Eliseu quis mais, quis porção dobrada. E ele recebeu, presta
encharcados da unção, do Espírito, de vida. E depois de morto, ainda de unção nos seus ossos. Você tem noção do que é isso? Sabe quando você sai de casa, esquece o guarda-chuva, toma chuva, molha o cabelo, acaba com a chapinha, né? Mas sabe aquela tempestade que você se encharca, que você fala assim, nossa, eu estou encharcado até os ossos, estou todo encharcado. Assim foi Eliseu, da unção. E a pergunta do Senhor, do Espírito Santo de Deus para nós hoje: eu preciso de homens como Ezequiel, eu preciso de homens como Eliseu, encharcados da unção, a ponto de que onde eles tocarem, haverá vida. O que eles tocarem, viverá. Irmãos, não temos mais tempo para ser uma igreja que faz conversinha só. Não dá mais tempo. Há tempo, o tempo do fim está chegando, as pessoas vão ficar mais amedrontadas. Se você tem medo agora, depois da manhã você vai ter mais, depois vai ter mais. É tempo de se encharcar do Espírito, porque nós só passaremos por esse tempo, só seremos igreja se formos encharcados do Espírito. Não haverá como sobreviver se não formos assim. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Pastora, isso aqui é lá atrás. Nós falamos de Ezequiel, de Eliseu. Mas vamos então mais perto. Vamos lá no Atos 2. Vamos no Pentecoste, onde a unção foi derramada e foi visto línguas como de fogo sobre aqueles homens. Um som como de um vento impetuoso tomou a casa. E aqueles homens cheios do Espírito Santo começaram a operar sinais, maravilhas e prodígios em nome de Jesus. E naquela noite quase 3.000 almas se converteram pela palavra de um homem que era apenas um pescador, mas foi cheio do Espírito Santo. Este é o tempo, irmãos. Esse é o nosso tempo. Esse é o seu tempo de ser Eliseu, de ser Ezequiel, de ser Pedro. Não, bispa. De ser. Quem vai falar seu nome? De ser. De ser. Esse é o tempo de ser. Uma unção que é só sua. Uma obra que é para você fazer. Um tempo determinado para que o Espírito se manifeste através da sua vida. A pergunta do Espírito Santo para nós: quem quer ser uma esponja? Porque aquele que quiser ser uma esponja vai receber a unção nessa noite e amanhã e depois de amanhã e todo este ano, para viver esse Espírito sobrenatural, de viver o sobrenatural como se fosse o natural. O Senhor te chama hoje a sair da sua zona de conforto. Está cortando aqui, acho que está. Sair da sua zona de conforto, mudar a sua rotina e orar. Está cortando. Tem algum microfone para mim aqui? Presta atenção, queridos. Nós estávamos conversando, falando várias coisas hoje, eu e o bispo. E depois que a gente conversou um monte de coisa, tipo várias diretrizes, vamos fazer várias coisas. Eu fui pro banheiro fazer não sei o que, arrumar o cabelo, sei lá, trocar de roupa, que eu tinha vindo no culto. O Espírito Santo falou para mim assim: de novo vocês estão fazendo plano? Ai, Jesus, que tal vocês pararem de fazer plano e orar e deixar eu fazer os planos? Aí eu cheguei: bispo, cancela tudo. Ele falou: cancela o quê? A Gabi viu, eu cancelo tudo. O Espírito Santo falou assim: que tal vocês pararem de fazer plano na mão de vocês? E esse povo não vai fazer nada se eu não encher eles do Espírito. Que tal agora vocês só orarem?
buscarem, se encherem e serem esponjas. Esponjas que absorvem. Esponja, sabe aquela esponja que você deixa ela tão encharcada que quando você encosta o dedo assim, ó, pá, ela já derrama? Quem quer ser nessa noite essa esponja? Nós vamos cantar uma música, um hino que fala aqui dos vales de ossos secos e vamos profetizar. Vamos fazer algumas orações aqui, atos proféticos. Pode apagar aqui a luz para mim. Nós vamos ter um tempo de adoração, 10 minutos aqui que nós vamos nos derramar e vamos ser cheios. Para que eu seja essa esponja, presta atenção. Vamos lá. Esponja. Talvez você seja uma esponja, mas que está cheia de outra coisa, que não seja o Espírito Santo. Cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de incredulidade. É só apertar que você já chora. Presta atenção. É só apertar que você já tem palavras de maldição. É só apertar que a sua boca não tem gratidão. Então você é essa esponja. Você já é uma esponja, mas de coisas erradas. Então, para ser uma esponja que seja cheia do Espírito Santo, você vai ter que se esvaziar dessas outras coisas que você está cheio. Aleluia. Então agora eu quero que você feche seus olhos e comece a orar e se esvaziar. Seja sincero com o Espírito Santo. Diga: eu estou cheio de medo, de pavor, eu estou apavorado. Eu não sei nada disso que a bispa está falando. Eu estou até com medo do Espírito Santo, porque eu não sei direito o que é esse negócio de sobrenatural. Mas o que eu sei é que essa é a palavra de Deus para nós hoje. É a palavra de Deus para você hoje. E você diz assim: sim ou diz não. Aquele que disser sim hoje será revestido dessa unção poderosa e sairá daqui profetizando vida. Então decida que tipo de oração você vai fazer agora. Se esvazie de você mesmo, das suas vontades, do seu eu, daquilo que tem consumido o seu tempo, daquilo que tem consumido o seu tempo, daquilo que tem te tirado do foco. E decida ser cheio hoje do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! O Espírito do Senhor